Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nós somos da Liga Acadêmica de Enfermagem Pediátrica, a LIEP, e hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre o tema Os primeiros cuidados com o recém-nascido, o que toda mãe precisa saber. Meu nome é Yara Fernandes, eu estou cursando o terceiro período de enfermagem aqui na Uninasal Doroteias. Meu nome é Gilvânia, eu também estou no terceiro período aqui na Uninasal Doroteias de enfermagem. E hoje a gente está com a Adelaide Rodrigues, ela que é enfermeira pela UES, mestre em ensino na saúde pela UES, especialista em saúde da família e saúde pública, docente da Uninasal e nossa professora orientadora da Liga. Oi, meninas! E aí, como estão? Olha só, a gente vai falar de uma temática, né, que precisa ser abordada todos os dias. A gente tem aí Mães de Primeira Viagem, a gente está num curso que é um curso que cuida de ser humano, né? E mais do que nunca a gente precisa compreender esse contexto dos cuidados ao recém-nascido. Quando a gente fala de primeiro cuidado ao recém-nascido, não é nem na maternidade, mas em casa, né? Quando chega em casa, vem as dúvidas. E essas dúvidas a gente ajuda muito, colabora demais, né? Na retirada dessas dúvidas e na ansiedade, principalmente naquelas mães que estão com o primeiro filhinho em casa, né? As mães de primeira viagem, né? As mães de primeira viagem, essas mesmo. Pronto, então vamos lá às perguntas. Pode deixar o bebê dormir a noite toda ou podemos acordar para mamar? Assim, né? Pela literatura, a gente, nos primeiros dias de vida, primeiros meses de vida, a gente precisa acordar, porque o bebê precisa ser saciado da fome. E como ele está em aleitamento materno exclusivo, se recomenda que acorde o bebê, pelo menos a cada 2 ou 3 horas, a depender da fominha do bebê. Às vezes o bebê dorme também muito bem, dorme mais do que isso. Mas, pela literatura, a recomendação é que se acorde, sim, o bebê a cada 3 horas para uma mamada, né? Depende muito também da pega do bebê, né? Nos primeiros dias, Adelaide. Isso mesmo, pra né? Saciar ou não a fome do Sim, do bebê, às vezes né? ele fica tão satisfeito que nem acorda. Por isso que ele tem um soninho pesado, né? Dorme um pouquinho mais. Porque ele fica bem satisfeito. E aí a barriguinha fica cheinha. Então, ele acaba dormindo um pouquinho mais, né? Um do que o outro. Não é uma regra igual para todos. Mas é recomendado, sim, que a gente dê mamada a cada 3 horas para que esse bebê fique saciado. Tá. A próxima pergunta. Como saber se o bebê está mamando o suficiente? E quando é necessário usar fórmula? Pronto. A gente sabe que o bebê está mamando o suficiente, primeiro, pela sucção, né? O formatinho da boca, ele está sugando bem. Sim. Por isso que quando a gente vai orientar na enfermagem, né? A gente orienta que o bebê, ele abocanha em toda a areola da mama, não só o bico vai ferir. Então, a gente orienta que ele abocanha, a boquinha dele fica toda naquela areola, né? Pegue toda a mama. E ele tem uma sucção boa. É como se a gente estivesse chupando um din-din, né? Um din-din. A gente chupa um din-din com muita força. Então, aquela força, aquele movimento de sucção que a gente faz na nossa boca representa que o bebê está com uma boa pega e está mamando bem. Então, ele com certeza vai estar bem alimentado, né? Nessa situação aí. E aí, a fórmula a gente só usa, o aleitamento materno exclusivo é exclusivo pelo menos até os 6 meses de vida, deve ser exclusivo, né? E só deve ser utilizada por uma orientação de um profissional médico, né? Porque vai avaliar aí toda a orientação do bebê, como o bebê está, se o bebê está tendo perda de peso, se essa mulher está tendo muita fissura na mama, como é que está, né? Então, a fórmula é em último caso. Tá? No caso de uma amamentação prolongada, ela pode ter algum problema? Tipo, até os 3 anos? Não, né? Assim, o ideal é que você amamente exclusivo até 6, até 1 ano, pelo menos. Tem mães que continuam amamentando, não tem nenhum problema, não. A amamentação, o ideal é que seja até o 1º ano de vida e exclusivo até os 6 meses de vida, né? Mas aí tem mães que amamentam, não tem nada na literatura, né? Nenhuma recomendação que diga que é proibido, que não pode. Mas tem aquela situação também do apego da criança, né? Então, é sempre bom até 1 ano de vida. Gente, com essa pergunta, nós, sobre a amamentação, deixamos um convite muito, muito especial a você, nosso ouvinte. Fiquem atentos, porque vai vir muita novidade por aí em maio, da Semana da Enfermagem. Nós estaremos promovendo um mini curso sobre os benefícios da amamentação, então não percam, fiquem atentos nas nossas redes sociais. Próxima pergunta. Com que frequência deve se dar banho no recém-nascido? Recém-nascido sente frio com facilidade? Com certeza, né? É um bebezinho. Ele estava ali dentro daquele mundinho dele, né? Sim. A placenta, ele estava ali dentro daquele útero, né? A placenta era um travesseirinho, vamos dizer assim. Então, ele estava aquecido, né?
por sangue arterial ali, e de repente ele veio ao mundo. Então, o bebezinho, quando ele sai com frio, é igual a gente. Quando a gente está em ambiente mais frio, a gente sente frio. Então, com certeza, ele sente frio, ele deve ser agasalhado. Por isso que a gente fala, né, que quando o bebê vai nascer, a mãe tenha cuidado de levar uma roupa que agasalhe aquele bebê após o nascimento, né? E também, em relação a banho, a literatura fala de 2 a 3 vezes por semana, mas a gente está no Nordeste. Então, aqui é muito quente. O bebê tem muitas dobras na região, né, do pescoço, dos bracinhos, das perninhas. Então, a gente orienta, sim, que banho uma vez no dia. Se a gente for pela literatura nacional, ele vai dizer para a gente que 3 vezes por semana é o suficiente. Mas aqui no Nordeste, o ideal é que a gente banhe pelo menos uma vez por dia, né? É essa orientação, tá? Tem que se adaptar também à rotina do bebê, né? O recém-nascido, isso, da mãe. E também a questão da higiene, né? Da criança. Não tem necessidade de dar 2, 3 banhos durante o dia, né? Porque ele sente frio. Mas um banho uma vez ao dia, pelo menos, se faz necessário. Até por higiene, né? Isso. A próxima pergunta ela é muito interessante, principalmente para as mães de primeira viagem. Como saber se o recém-nascido está com cólica, fome ou sono? Essa aí é boa. Essa é boa. Passei por isso, né? Com as minhas duas. Então, assim, cólica, choro muito demorado, né? Choro prolongado. Provavelmente o bebê está com cólica, né? Eu vou dizer aqui, vou contar uma particularidade. A minha mais nova hoje tem 17 anos. Eu morava ao lado do fórum, na cidade do interior. Eu fui, assim, algumas vezes a babá, né? Eu tinha babá junto comigo, claro, eu criava, mas tinha uma pessoa para me ajudar a cuidar, eu tinha 2. E algumas vezes a juíza mandava ir na minha casa, de tanto choro que a bebê tinha. Ela chorava tanto de cólica e amamentava, era amamentação exclusiva. É natural, né, gente? É um leite cheio de vitaminas, né? Sim. E, claro, é forte os primeiros, né, os primeiros dias, 7 a 14 primeiros dias. Ainda é aquele colostro, aquele mais clarinho, mas depois ele começa a ter gordura. Então, quanto mais gordura tem, lógico, vai provocar cólica, é natural isso acontecer, né? Então, esse choro prolongado, né? A irritabilidade do bebê, isso pode representar aí cólica, presença de cólica. E aí tem um segredo. Sabe qual é? Qual dizer. O segredo é você botar o bebezinho de decúbito dorsal, né, de costas, pegar as perninhas dele, os 2 pezinhos junto, e levar essas perninhas apertando o abdômen, apertando a barriguinha, né? Uhum. A gente faz esse exercício, ensina as mães a fazer esse exercício, ou quem estiver cuidando do bebê, porque vai ajudar, né, na eliminação de gases. Isso. Ou então virar o bebê também, né, de barriguinha para baixo, botar o bebê na pontinha do seu joelho, para ele ficar com a barriguinha aqui encostada ao joelhinho da gente, né, os 2 joelhos. Então, aquece e também favorece a eliminação de gases. Cólicas são gases, é igual a gente, né? Isso. A gente adulto. Então, é isso que a gente precisa cuidar e fazer. Acho que isso é bem interessante a gente aprender isso. O uso de medicação só é recomendado quando, de fato, incomoda muito o bebê, né? Choro persistente, que está atrapalhando no sono. Mas, se não for isso, faz essas medidas, que são medidas mais tranquilas, né? E aí qualquer pessoa sabe fazer, a gente não vai precisar usar medicação. Vai trazer um pouquinho de conforto para o bebê, vai trazer mais alívio, né? É muito interessante porque eu acho que mães de primeira viagem, quando se veem nessa situação, o bebê chorando muito, elas sabem que é cólica e muitas das vezes se sentem perdidas por não saber como agir naquela situação. E a questão da fome ou sono? Bom, aí assim, o que a gente vai dizer para eles, para as mães, né? Deixa eu só falar uma coisinha ainda aí. Tá. No interior, sabe o que o pessoal faz quando o bebê tem muita cólica? Esquenta roupa, né? O ferro na roupa e bota aquele pano quente, né? Essa história do pano quente pode causar queimadura, né? Então, a fricção na pele, o excesso de calor na pele pode causar queimadura no bebê. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, essa atenção. Principalmente em cidades de interior, que são tradição, às vezes, que traz de mãe, de avó. Isso. Então, é importante que a gente também oriente em relação a isso, né? Adelaide, e uma bolsinha de água morna pode aliviar essa cólica no bebê? Tem que ter cuidado com o uso né? Tem que ter cuidado. Em bebê, geralmente, a gente não usa nada quente, né?
porque tem que ter bastante cuidado devido à fricção da pele. A pele é muito sensível, né? Então tem que ter bastante cuidado mesmo para evitar queimaduras, porque podem ocasionar por qualquer coisinha. Uma bolsinha de água quente pode ocasionar uma queimadura na pele de um bebê, né? O bebê também, em relação ao sono, ele pode ter irritabilidade, né? Os olhinhos ficarem lacrimejando ou vermelhinho. Então, isso vai, com certeza, demonstrar para a gente que o bebê está tendo perda de sono, né? Então, a gente tem que procurar um ambiente mais calmo, colocar o bebê numa posiçãozinha elevando para o ombro da mãe, ou na barriguinha da mãe, para ele poder sentir o calor, né? Aquele calorzinho que ele sentiu quando ele estava lá no útero. Sim. Então, ele tem que sentir esse calor da mãe, aí sim, aí é o calor humano, né? Esse Não é pode. o calor, esse está liberado, né? Aí esse calorzinho aí, ele tem que sentir para ele poder se sentir também mais confortável, né? Então, vai ajudar também na produção do sono, com certeza. Vocês sabem disso, né, meninas? Tem o método canguru, né? Que é uma estratégia de política pública aqui do Ministério da Saúde, o método canguru, que é exatamente passar aquela ideia, né, da cegonha levando o seu bebê dentro do bolsinho, mostrando a ideia de aquecimento, né, de cuidado, de carinho, de afeto. Então, é isso. A história do método canguru é para passar o máximo de conforto possível para o bebê e para a mãe, né? Então, se a gente afagar, a gente se sente assim, adulto, né? Quando a gente recebe um carinho, imagine um bebezinho. Então, é isso. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual a melhor posição para o bebê dormir? E é preciso mudar a posição da cabeça? É assim, né? Tem muita crendice também nisso aí. Muita gente diz que o melhor é o bebê dormir de lado, é o bebê dormir de bruços, né? A orientação, não colocar o bebê para dormir de bruços, tá? A literatura diz que a gente deve deixar o bebê de coxinha, né? Que é o decúbito dorsal, sem nada próximo. Por que sem nada próximo? Porque o bebê, por mais que ele seja um bebê, ele pode puxar. O bebê é bem esperto, né? E aí, eu vou trazer mais uma experiência minha. A minha bebê, quando ela tinha 2 meses, a gente colocava ela naqueles bercinhos portátil, ela puxava tudo que tinha perto dela, né? Então, a gente, às vezes, coloca rolinho, fraldinha, para afagar. Fraldinha enrolada na... Quem usa chupeta? Fraldinha enrolada na chupeta, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para evitar que a criança venha se sufocar, né? O bebê venha se sufocar. Então, o ideal é que ele esteja em decúbito dorsal, né? Ele esteja com as costinhas, numa posição, né, num ambiente que seja um ambiente firme, para garantir que ele se sinta também confortável e evitar o uso de coisas assim próximo ao bebê, né? Evitar o uso de fralda, de travesseiros, né, de bichinhos de pelúcia. Às vezes as mães colocam tanta coisinha dentro do berço que o bebê vai se sentir com certeza sufocado. É um risco grande, né? Muitas das mães, às vezes, até colocam para o bebê se sentir mais confortável, para dar um conforto maior para o bebê, mas mal sabem elas que podem estar colocando o bebê em perigo, né? Então, tem que ter realmente muito cuidado com isso. Tem uns modelinhos de rolo, né, meninas? Que é aquele rolinho que tem os 2 rolos presos a um tecidinho, né? Então, aqueles rolinhos que ficam mais afixados, assim. E também tem uns rolinhos que você amarra o rolo nas gradezinhas do berço, né? Então, esses são os tipos de rolo que eles vão proteger um pouco mais, porque eles não vão estar se locomovendo tanto no berço. Mas o ideal é que ele durma sem nada dentro do berço, né? Só com um bercinho mesmo. A gente tem que ter bastante cuidado nisso. Tem muita crendice também em relação a isso, né? Jamais o bebê deve dormir de bruço. Jamais. O bebê que dorme de bruço, ele pode se asfixiar, né? Ele pode sofrer sufocação só em puxar uma fralda ou algum objeto que esteja próximo dele. O nariz é pequenininho, né? E aí, se tapou a narina, ele para de respirar, ele pode se sufocar e vir a morrer. Então, é muito grave, né? A gente tem que orientar bastante as mães também. É verdade. Quais os cuidados com a pele do recém-nascido? Troca de fralda, sinais de assadura e como prevenir? Bom, aí a gente pede para usar sabonete neutro. Não vai se falar aqui em marca, né? Mas a gente sabe que a gente tem uma gama de sabonetes comerciais, que são sabonetes neutros. Às vezes as mães querem comprar aqueles top de linha, bem caro. Não há necessidade, né? Existem sabonetes neutros, de pH neutro, né? Como é que a gente sabe? A gente olha no fabricante. No fabricante vem dizendo sabonete pH neutro, né? Então, o pH neutro é o melhor porque ele não vai agredir a pele do bebê. Então, ele vai entrar em contato com a pele e 0 de interação, né? Então, não vai ter nenhum prejuízo. O ideal é que a gente use sabonete neutro. E para evitar assadura, não tem coisa melhor do que secar bem as dobraduras, né? Secar todas as dobraduras, não só as dobraduras da virilha. Porque, às vezes,
A gente pega o bebê, seca a virilhazinha, né? Da menina ou do menino, seca a partezinha do bumbum, das dobras, mas esquece dos braços, né? Esquece das perninhas, do pescoço, da região da nuca, né? Porque não é só na frente, da região da nuca, né? Então, tem bebê que tem dobrinha abaixo do peito, né? Da barriguinha, porque é tão gordinho que tem dobrinha abaixo da barriguinha. Então, tem que secar todas as partes que tem dobras bastante, secar com tecido mesmo, né? Secar com fraldinha, claro, né? De fibrazinha macia, para favorecer a pele desse bebê, favorecer a respiração da pele e evitar ferimentos, né? Evitar a causa de ferimentos. E tem algum produto específico que é bom para passar depois Aí a gente, da secagem da pele? Tem vários também comerciais, né, meninas? Não vou falar em nome também, mas assim, a gente sabe que tem. A gente tem que usar esses produtos. Alguns são a base, né, de oxalato de cálcio, depende, né? A gente vai ver. O que não pode usar, alumínio, né? Alumínio jamais. Então, esses produtos, quando a gente vai comprar, é o ideal também que a gente também observe qual é a composição, tá? A gente, assim, tem até alguns nomes que a gente pode sugerir aqui, né? Não fazendo aqui nenhuma divulgação comercial, mas o Bepantol é um produto bom, porque é um produto neutro, né? Um produto base, e neutro, eficaz, né? E é eficaz, né? Que traz uma... Assim, tem alguns produtos, por exemplo, tem uns comerciais que são muito bons, que a gente também conhece, que são produtos muito bons para evitar assaduras, né? Até para a gente, insolação, quando a gente, para nós adultos. Então, imagine para uma criança, né? Para um bebê. Em relação ao talco, ele ainda é indicado? Não se utiliza, né? Não se deve utilizar talco, porque o talco ele é seco, né? O creme ou a pomada ou a loção, porque pode vir em 3 apresentações, né? Às vezes pomada, creme ou loção. Como ele é emoliente, ele é molinho, quando você vai banhar, você consegue tirar, né? Ele não fica aderido, não cria crosta, não fica endurecido. A não ser que você não tenha colocado da forma correta, né? Que é colocar na pontinha do dedo e friccionar. Igual você vai espalhar um pouquinho. Você não vai, não é pincelando, né? Você vai colocar e vai espalhar. Igual hidratante, né? Igual hidratante, para facilitar a adesão, né, da pele. Então, se vai aderir um pouco daquele produto, o que vai ficar sai fácil no banho. É emoliente, é mole. E o talco não, né? A gente usava muito talco, mas não é bom que se use talco. Se deve utilizar, se for utilizar, na região do pé, na região plantar, né? Só para poder dar um cheirinho, um frescor. Mas nas dobraduras não é legal que se use talco. Viu? Então, realmente, talco para assaduras não funciona, né? Não, de jeito nenhum. Tá certo. Próxima pergunta. Quais são os primeiros exames e vacinas de um recém-nascido? Aí a gente tem o primeiro, né, que a gente faz... Na verdade, tem 2, né, que se faz logo, que é o teste do pezinho e o teste da orelhinha, que muito importante a gente falar, muito importante a gente compreender, porque são testes que vão diagnosticar, trazer um diagnóstico ou um provável diagnóstico de doenças que são doenças acometidas por situações hormonais, né? Então, a gente pode, com o teste do pezinho, a gente pode prevenir uma demência, por exemplo, né? Pode sim se avaliar um grau, uma presença de uma demência ou até de uma síndrome de Down. Então, é importante que a gente conheça o teste do pezinho, o teste da orelhinha. Agora, tem um outro teste, que é o teste do coraçãozinho, né? Que a gente também precisa conhecer e precisa estar falando deles, tá? São todos realizados na hora do nascimento, né? Pelo profissional de saúde, não é qualquer pessoa que faz, porque o teste do pezinho tem toda uma logística, né, do uso da lâmina, da posição da lâmina, da forma de coleta, de como você vai colocar o sangue, né, o gotejamento do sangue dentro do teste, né, é um filtro, na verdade, né? Então, tem todas essas orientações, mas são esses 3 testes que a gente precisa conhecer. Tá bom? E sobre as vacinas, quais seriam? Aí tem, assim, nasceu, tem que tomar 2. A BCG, que protege contra a tuberculose, né? E a vacina da hepatite B, que toma 0 dias, 0. E aí vai, com 30 dias, a segunda dose da hepatite B, com 6 meses a terceira dose da hepatite B, com 2 meses vai se tomar as outras vacinas, né? E aí vai seguindo o calendário. Mas ao nascer, no primeiro dia,
BCG e hepatite B. Tem que sair da maternidade ou do hospital ou do ambiente onde ele nascer, já com a vacina da BCG e da hepatite B. Curiosidade, BCG, orientação nossa, enfermeiro, para as mães, né? Vai sair uma crostinha, vai criar um puizinho naquela cicatriz vacinal no bracinho direito da criança. Possivelmente pode ter pus, pode sair sangue, inclusive, né? Pode acontecer. Cria uma crostinha, uma casquinha, e não é para a mãe mexer de jeito nenhum. Deve aguardar que vai cair por si só, né? Vai cicatrizar. A cicatriz, que é a marquinha, que a gente tem no nosso braço direito, é a da vacina da BCG que a gente tomou ao nascer. Certo? Entendi. Como deve ser feita a higiene do umbigo? Pode usar álcool 70? Deve, né? A gente teve aí um momento de 2020, 2021 da Covid, que todo mundo passou a saber qual era a eficácia do álcool a 70%, né? Então, como o álcool a 70%, ele é importante. E é a 70%. Vejam, álcool comercial, ou ele vem com 99 graus. Não é 70%. Porcentagem é diferente de graus, né? Então, o álcool a 70%, ele é um álcool específico, para fazer asepsia mesmo. E o coto umbilical, o umbigo do bebê, tanto do menino quanto da menina, você deve sempre fazer a higiene, se possível, com o uso de um cotonete. Porque vai facilitar, né? Você colocar, tem o orifíciozinho do umbigo. Até as mães, né? Quanto mais você limpa, você higieniza aquele umbiguinho da criança, aí tem uma crendice popular que diz que ele fica fundinho. Mas se a gente for pensar e raciocinar, Mas de a fato, forma, né? De fato, ele adquire aquela forminha. Porque você vai estar higienizando. Então, o ideal, fazer a higiene com o uso de gaze ou de algodão. O ideal é que fosse com gaze, porque o algodão ele vai grudar, ou com o apoio de um cotonete. Porque você vai molhar o álcool a 70%, segurar o cotinho umbilical e passar ao redor do coto e também na pontinha do coto. O coto umbilical, aquela pontinha que a mãe leva para casa, que às vezes guarda, até a criança, até 15 anos, né? Para mostrar para a menina quando faz 15 anos, o coto umbilical, ele cai por si só. A gente não deve forçar. Então, ele vai cair. E aí, independe da quantidade de dias, tá, meninas? Às vezes, o coto umbilical, tem criança que cai, é impressionante, cai com 3 dias. Pode acontecer, pode. Mas tem criança que com 7, com 14, tem criança que demora mais de 14. Normal, é normal isso. Isso não é infecção, né? É normal do corpo. Ah, se eu limpar mais, vai cair mais rápido? Crendice, né? Eu tenho só que limpar, eu tenho só que evitar que ele fique ali naquele espaço com umidade, porque vai criar fungo, né? Sim. É igual em uma parede quando está molhada, que se a gente deixar molhada, ela vai criar fungo e criar aquele mofo. Então, o umbigo é igual, né? Ali tem uma ligazinha e ali vai ter ali vai estar externo, então tem que esperar que ele vai cair por si só. É isso. Quais são os sinais que os pais devem ficar atentos e procurar ajuda médica, como febre, recusa alimentar, vômitos, irritabilidade, icterícia? E aí, assim, né? Tudo isso aí que você disse, né, Yara? Tudo que você disse são sinais de alerta. O que é sinal de alerta? Um sinal é diferente de um sintoma. Um sinal é aquilo que todo mundo percebe, né? Então, o sinal é choro. Choro frequente. Aí você tem que observar. Choro frequente é só cólica? O bebê não está com nenhum sintoma, ele está apresentando febre, né? Vem o segundo sinal. Ele apresentou febre, você vai medir a temperatura, tá? O que é febre pra gente aqui no Nordeste? Febre pra gente aqui no Nordeste, acima de 37,8. É isso que é febre, né? Então, às vezes, meu Deus, está com 37, está com febre. Não está com febre. Aqui nós vivemos numa região semiárida, uma região quente, onde a temperatura do nosso corpo é quente. Se nós temos uma temperatura quente, imagine um bebê com dobrinha, cheio de... Tem mãe que aquece tanto, né? Porque a gente sabe que tem que aquecer devido ao frio. Sim. Mas tem mãe que aquece tanto, que coloca boina, luvinha, não sei o quê. Então, tem que ter todo esse cuidado também de observação, né? Vômitos. Presença de vômito é um sinal de alerta, assim, que tem que chamar muita atenção dos pais. Não é qualquer tipo de vômito, não é regurgitar, não é aquela história do vamos esperar o bebê arrotar, né? O bebê mamou, botou o bebê na posição do ombro aqui, dá umas batidinhas, espera o bebê arrotar. Às vezes não faz isso, o bebê regurgita, bota um pouquinho de leite para fora. Isso não é vômito. Vômito é vômito mesmo, né? Que a gente conhece como vômito mesmo, vômito em jato. Então, é um sinal de preocupação, alerta, né? De alerta, tem que se observar, né? Então,
são sinais que, de fato, a gente precisa observar. A assadura, depende, né? A assadura, às vezes, é só devido à falta de higiene ou de limpeza daquele espaço do corpo do bebê. Uma outra coisa, impetigo, né? Impetigos são aquelas pontinhas que são como se fossem marquinhas de muriçoca, né? Mas não é só a marquinha vermelha, aquelas marquinhas com as pontinhas amarelas que podem causar infecção. Então, também pode ser um sinal de alerta. É importante que a gente também oriente as mães para não estourar aquelas pústulazinhas, né? Que são aquelas feridinhas, para evitar, né, que esse bebê venha a agravar. Então, tem toda essa orientação, né? Então, qualquer sinal desse é necessário que o pai procure uma ajuda médica, né? É necessário, sim, que se procure. Qual o papel do enfermeiro frente a esses cuidados e orientação a essas mamães? E aí nós somos essenciais, né? Aí nós somos essenciais, somos nós que acolhemos, somos nós que estamos ali para realizar os cuidados imediatos, né? Somos nós que estamos ali para realizar os cuidados imediatos, né? Nós que estamos ali para atender esse bebê e levar esse bebê da hora do nascimento até a barriguinha da mãe, para a mãe poder sentir, né, esse calorzinho. Então, é essencial, primordial, né? O nosso papel, o papel do enfermeiro dentro da pediatria eleva-se a participação da mãe, né? A mesma participação, claro, não, a mãe quem teve, mas é a mesma participação da mãe em relação ao cuidado, tá? Então, é muito importante que a gente compreenda esse contexto aí da enfermagem em pediatria. Pronto. A senhora pode dar alguma dica de uma profissional que é mãe sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido? A gente tem uma moça que ela é enfermeira, que ela tem um site, né, no Instagram aí, sites e tudo, que é de amamentação, certo? Que é o AMA, é um instituto, é bem legal. E as meninas desse site, desse Instagram, elas fazem um trabalho muito bacana. A gente tem aqui na Nassau a liga de vocês, né? A Liga de Enfermagem e Pediatria, né? A Liga Acadêmica de Enfermagem e Pediatria, a LIEP. Todo mundo tem que seguir, porque as meninas vivem colocando dicas lá. Sim. Dicas, né? Que são dicas extremamente valiosas, dicas do dia a dia, né? Dicas que vão envolver a comunidade, né? Os cuidados voltados para a criança. Não só o bebê, mas a criança maior também, né? Então, as meninas vivem trazendo dicas em relação a isso. Por exemplo, agora mudou a manobra, acho que vocês viram, né? A manobra de primeiro socorro a bebê menor de 1 ano, né? Em caso de desengasgo. Então, é importante que a gente esteja o tempo todo se atualizando. E aí, a educação existe para isso, né? Isso, inclusive, a gente está com um projeto muito legal de oficina de suporte básico de vida na pediatria. A gente está procurando estender esse projeto em escolas de ensino infantil, que é muito importante. Às vezes, falta esse conhecimento básico. Tudo bem, tá certo. Para encerrar o nosso podcast, Adelaide, você pode dar uma dica para as mamães de primeira viagem que estão grávidas, que estão à espera do seu bebê? Alguma dica que você possa dar para elas? Na hora. Ó, as minhas já estão grandes, né? A minha mais velha tem 23, a mais nova tem 17. 24 já, 24 e 17, né? Mas não muda nunca, né? É sempre filha, é sempre criança pra gente. Daqui a pouco vem os netos. Se Deus quiser. Mas assim, não se desesperem, viu? Ser mãe, diz o ditado que ser mãe é padecer no paraíso. Não, né? Ser mãe é ter prazer no paraíso, né? Ser mãe é você, de fato, exercer, né? O que você tem de melhor como ser humano, né? Que assim... Eu acho que ser mãe, a representatividade de mãe, o amor que uma mãe tem não se compara a nada, né? Independente de religião, mas falando da mãe de Jesus, né? Para que maior amor do que a mãe de Jesus teve pela humanidade, o que ela demonstrou pela humanidade, né? Então, ser mãe é isso. Ser mãe é você cuidar. Mães não devem se desesperar, tá? Tudo que acontece com o bebê faz parte da naturalidade do processo de vida, a não ser quando é sinal de alerta, que foi o que a gente discutiu aqui, né? Mas não se desesperem. Procure um bom profissional. A gente tem aí excelentes enfermeiras, né? Excelentes enfermeiras que trabalham com processo de doula, né? De partos domiciliares, que trabalham com processo de orientação para amamentação.
quando vai inserir, né, o alimento, né, a inserção do alimento depois dos 6 primeiros meses de vida. Introdução alimentar, A né? introdução alimentar. A gente tem excelentes profissionais, tanto enfermeiros quanto nutricionistas, né, que trabalham dentro dessa área. Então, a gente tem um suporte enorme. E a gente tem aqui no nosso país programas de saúde pública que são voltados para isso. Então, por exemplo, na Estratégia de Saúde da Família, todo bebê, até 1 ano de vida, ele tem obrigatoriamente por passar por uma consulta mensal com o enfermeiro. Então, a consulta de enfermagem ao bebê até 1 ano de vida, ela é obrigatória. Toda mãe tem que levar o bebê todo mês, né, para consulta de enfermagem no primeiro ano de vida. E aí vai avaliar tudo, né? Vai avaliar a pele, porque o bebê vai ficar desnudo para a gente conseguir pesar, medir, né? Orientar sobre o aleitamento materno. Então, eu acho que assim, né? É isso, é não se desesperar, não se desesperem. Tem uma boa pessoa. Outra coisa, se desfaçam de crenças, né? Se desfaçam aí de estereótipos, de estigmas, tá? Se desfaçam disso. Às vezes, as mães param de amamentar porque as pessoas ficam ali dizendo que o bebê está chorando porque está com fome. O bebê não chora com fome. Choro de bebê geralmente vem por cólica, né? Então, a gente precisa saber identificar também essas situações aí da presença de choro em bebê, tá? É isso, meninas. E com isso, chegamos ao fim de mais um podcast. Nós queremos agradecer a disponibilidade e a professora Adelaide por compartilhar tanto conhecimento com a gente. E para agradecer, Olha aí. a gente parceiro. tem um mimo do nosso patrocinador, a Brindeias, Muito que obrigada, está presente em meninas. todos os episódios de podcast. Muito obrigada, meninas. Que lindo! E também acompanha a nossa blusa, né, da Liga Olha Acadêmica de aí, Enfermagem essa Pediátrica. eu vou mostrar. Pera aí, só um minutinho, pera aí. Ai, amei, gente. Olha que linda. E a cor linda também, né? Pra Linda, ficar muito devidamente obrigada. fardada, né? É. Muito obrigada, eu sou muito grata, né? Estou sempre à disposição. Dizer para vocês que é um prazer e parabéns pela iniciativa, tá? Muito obrigada. Obrigada também por você que acompanhou até aqui. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, seguir o nosso Instagram, que é liep.uninassal, e aqui, se inscrever também aqui no nosso canal do YouTube. É isso, até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Tchau.